Fala pessoal, temos aqui então algumas respostas aqui, né, do mês de agosto da semana passada e também alguns que eu tinha esquecido. Dia 27 de julho teve dois ali de tema de cheque duplo, né, que eu acabei esquecendo de enviar a resposta. Então vamos lá. Dia 3 do 8 já foi as respostas, né, dia 3 os dois ali. Dia 4 do 8 nós temos esse. As brancas estão promovendo o peão, né? Brancas jogam. Só que estamos em xeque, né? E aí nós temos uma situação aqui que a gente tem que fugir do cheque. De qualquer forma, fugir do cheque. Se jogar, por exemplo, o rei em casa preta ou também trazer para a fileira 1 o rei, as pretas vão ter sequência de empate ali com cheque perpétuo, né? Então a única casa que a gente consegue fugir dos cheques aqui é rei D3. Veja que a dama não tem mais cheque agora porque o peão está bloqueando a fileira 3 ali e a gente não tem cheque. No próximo lance a gente vai promover. Se jogar, por exemplo, rei E3, a gente tem sequência de empate aqui. Aí, nesse caso já rei D3 já não funciona porque a gente tem dama D1. Né? E aqui, né, a gente tem até inclusive como perder a partida aqui, porque agora as pretas capturaram a dama, vão capturar o peão e ficam ganhas nessa posição. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui para não jogar rei C3, né, porque aí a gente vai conseguir capturar a dama lá atrás. Então a única casa aqui nessa posição é rei D3. E aí as pretas não tem mais cheque. Né? E se jogar rei E3 a gente consegue ficar no cheque perpétuo aqui, né? Porque não pode jogar rei C3 e aí tem que voltar e aí fica no perpétuo. A mesma situação é aqui, a gente não pode jogar rei D4 porque leva o cheque caindo a dama lá atrás. Dia 5 do 8, né? Checkmate em 2. Veja que apesar de a gente ter dama menos nessa posição, o rei das brancas está no centro, que está numa posição complicada, sendo bloqueado pelos seus próprios peões. Né? Da mesma forma, o bispo tira as casas do rei aqui, então a gente consegue sacrificar a torre. Né? O único lance das brancas é a captura, e a captura checkmate. Dia 8 do 8, vamos botar o dia 7 do 8 primeiro aqui, dia 7 do 8. Foi uma posição aqui que eu estava jogando uma partida por correspondência. Aqui, olha que posição interessante, achei bem bonita essa posição. Né? Eu joguei... Né, ele deu cheque, eu estava com a dama em E2, joguei dama D3. Ofertando as trocas, né? Matematicamente o melhor movimento aqui para as pretas era capturar, né? Matematicamente, só que ele jogou, ele não quis a troca, né? Logicamente, né? Para manter as chances de ataque com a dama aqui, porque a posição é bem difícil para ele, né? A gente tem um centro aqui completamente dominado, né? O rei, apesar de estar no centro, ele está bem defendido, né? Tem uma barreira de peões aqui, bispos também, né? Olha como o rei está protegido aqui. Né, apesar do peão estar cravado, ele tem defesa, né? O peão está cravado se jogar a torre, por exemplo. Então ele tentou voltar a dama para justamente manter a pressão aqui, né, no centro, né, e manter as chances de ataque. Só que aí eu tenho a sequência de checkmate, né? C captura B, cheque, né? Aí o rei captura, avança o peão dando cheque. Né, ele joga rei B8, aí dama B5, cheque, dama obrigada a voltar e checkmate. Exercício de hoje, dia 8 do 8, o rei das pretas está em cheque. Saindo do cheque aqui para G7, nós temos mate em 2 aqui, né? Mate em 2 com o cavalo, cheque, né? Peão está cravado aqui pela torre, não pode capturar. O único lance nessa posição é RH6. Aqui é um exercício de visualizar o tabuleiro todo, né? A gente percebe que tem uma coluna aberta aqui, né? Que a coluna H está aberta, não tem o peão aqui de H2. Então a gente consegue entrar com checkmate com
Dama H1 cruzando o tabuleiro. Olha só que checkmate legal, né? A dama cruza o tabuleiro aqui. Dia 27 de julho, então, eu tinha, né, acabei esquecendo de enviar esse nas respostas de julho, mas eu quis responder agora porque é uma situação muito interessante aqui, né? Que nós temos um cheque duplo. As pretas jogam rei G7 e aí tem mate em 2 aqui, né? Mate em 2 com cavalo E8, né? Repare que aqui nós temos duas peças dando cheque no rei. Então não é possível avançar F6, por exemplo, né? E para qualquer casa que o rei jogar, a gente consegue entrar no checkmate. Se jogar também H7, checkmate, com G7, dama G7. Se jogar H6, dama H4, checkmate. Outra situação de cheque duplo também aqui. Brancas capturaram a dama aqui, tentando a troca, mas eu nem preciso capturar de volta, né? Nem preciso capturar. Nós temos torre cheque. E aí rei H1. E aqui o único lance vencedor para as pretas é torre G1. Torre G1, por que torre G1? Porque novamente nós temos duas peças dando cheque, a torre da cheque e o bispo da cheque. Então por mais que o rei consiga capturar a torre, não tem outro lance possível, né? O único lance possível é rei captura a torre, e aí a gente consegue entrar com torre G8 cheque. A dama é obrigada a bloquear em algum lugar aqui, né? E aí torre captura cheque mate. Valeu! Até a próxima, um grande abraço.